Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos a mais uma semana de Câmera 13, programa da nossa gente. Quero muito já, primeiro, agradecer a Deus pela sua companhia, pela sua vida e colocar à inteira disposição o nosso programa, as redes sociais aqui do Câmera 13. E daqui a pouco a gente quer, inclusive, chamar já a atenção, você que é mãe, você que no dia a dia tem dificuldades para criar seus filhos. Gente, não é fácil mesmo, né? A gente criar nossos filhos, educar os nossos filhos diante de tantas situações do dia a dia. E nós vamos falar, inclusive, aqui a respeito de uma pesquisa onde... lá em São Paulo, a pesquisa foi feita pela Universidade de São Paulo, mas conversando com professores, com pais, hoje se tem... na verdade, como precisar os maiores problemas que acabam atingindo a nossa infância. Então, quais são esses problemas mais comuns que acontecem em todos os estados, não é só lá em São Paulo? E aí a gente quer abrir, portanto, o nosso programa, o nosso telefone, as redes sociais aqui do Câmera 13, para a gente conversar sobre esse assunto e principalmente tirar as nossas dúvidas com o Dr. Alfredo Breelais. Inclusive, várias perguntas que o nosso programa já recebeu, os pais perguntando como que a gente vai lidar com os nossos filhos dentro de casa, se num aparelho, que é o nosso celular, eles têm o mundo todo ali, não é? Como é que a gente educa diante de tantas informações? Que momento os pais devem conversar com seus filhos a respeito dos assuntos do dia a dia? Hoje nós temos um número grande de jovens grávidas, a gravidez precoce chegando cada vez mais cedo na vida das nossas adolescentes. A questão de conversar sobre o namoro, em que momento chegou a hora de falar sobre esses assuntos com os nossos filhos. Esse é um problema que certamente os pais enfrentam no dia a dia. Então a gente vai conversar com o psicólogo Dr. Alfredo Breelais e até receber dele algumas dicas, algumas orientações e trocar essa experiência aqui na Band Amazonas. Gente, vou começar já colocando aqui na tela da Band, parabenizando os nossos diretores nota 10 do Amazonas. A gente teve a felicidade de mostrar aqui no Câmera 13 justamente um desses dois diretores que já foram... não só homenageados, mas que tiveram a premiação numa demonstração muito clara de que, graças a Deus, mesmo com todos os problemas que se vive no dia a dia, a gente não pode deixar de observar que nós temos grandes exemplos a serem seguidos. Na educação não é diferente. 2 diretores do Amazonas, ano passado, inclusive, eu tive a chance de acompanhar um deles lá em Brasília, o nosso diretor Rodrigo, e eles receberam uma homenagem, foram já homenageados no país e semana passada, aqui no Amazonas, no encontro, tiveram também a possibilidade de conversar sobre essas premiações. Então, põe aqui na tela da Band. Uma noite com os destaques da educação foi o evento realizado no auditório Belarmino Lins, na Assembleia Legislativa do Amazonas, coordenado e idealizado por Rodrigo Frois, ganhador do prêmio de melhor gestor do Brasil. O objetivo, além de premiar educadores, foi abrir um debate sobre a educação na Amazônia e as boas iniciativas. O evento contou com a participação do cantor amazonense Antônio Pereira. Quem tenha visto o moleque engraçado, com os pés descalços, vira os patrões, corre pelo mato, sempre apressado, buscando um lugar pra sobreviver em paz. A deputada Conceição Sampaio foi representada pelo jornalista Alexandre Fontoura. Tenho muita alegria de estar aqui representando a deputada Conceição Sampaio, que incentivou muito esse evento, é muito incentivadora da qualidade da educação, né, em nosso estado. E, como eu disse, são 2 iniciativas que, em áreas diferentes, uma com a experiência direta com os alunos e outra na gestão escolar, mas que tem em comum a questão de envolver toda a sociedade, né, a comunidade, os servidores da escola, né, os alunos, porque a educação, como disse o professor Rodrigo em seu discurso, não é só na sala de aula, no quadro e com os giz. Envolve uma série de fatores e as 2 experiências mostram o poder
reformador, né, da educação, o poder de transformação da educação. Então, o evento foi muito bom, eles estão de parabéns as duas iniciativas, tanto do professor Walter como do professor Rodrigo, e esperamos, né, que essa iniciativa continue no ano que vem, homenageando novos valores da educação amazonense. O evento contou ainda com a participação do professor Walter Menezes, finalista do Prêmio Nobel da Educação. Eu me sinto uma pessoa realizada porque, como eu sempre falo, eu acredito na missão do educador, do professor. E nós, professores, nós semeamos sementes, nós semeamos saberes, nós semeamos as ideias. Então, hoje eu me sinto realizada sendo homenageado por Manaus, pela capital, com essa noite de destaque amazonense, em especial o Rodrigo Frois, o nosso segundo educador nota 10 do Amazonas, sendo que eu fui o primeiro educador em 2015. E hoje a gente chega num patamar de top 50 do mundo. Reuni hoje o professor Walter, que é o top 50 do mundo, e eu que estou representando o melhor diretor do Brasil, e saber das nossas experiências é levar para os educadores do Amazonas todo o nosso contexto, estimular que eles também escrevam os seus projetos, mostrem as suas realidades e abrir uma porta para o debate sobre como está a educação na Amazônia e de que forma a gente pode melhorar, crescer, continuar nesse processo de crescimento. Olha, gente, quero parabenizar aqui os nossos dois diretores maravilhosos, o professor Walter e o professor Rodrigo, e são exemplos que nós temos que aplaudir, sim. Acho importante que todo mundo possa fazer esse tipo de divulgação, porque é uma demonstração clara. O professor Rodrigo, que é um diretor aqui de uma escola municipal aqui no município de Manaus, e o professor Walter lá de Parintins, dá uma demonstração muito evidente, não é, de pessoas tão compromissadas com a educação, fazendo a diferença. Ano passado, portanto, já quase no finalzinho, o professor Rodrigo teve essa felicidade de contemplar a cidade de Manaus e o estado do Amazonas com essa premiação que muito nos orgulha, certamente, por todo o merecimento que ele tem de receber essa homenagem. E a gente sempre fala, né, que receber uma homenagem não é só receber homenagem, é ter a certeza que merece essa homenagem. Eu acho que isso é o mais importante, é saber do trabalho que os nossos educadores estão fazendo pela educação do nosso estado do Amazonas. Então, parabéns, né, aí, nosso querido diretor nota 10, nosso querido Rodrigo, nosso querido professor Walter, parabéns ao estado do Amazonas. Vamos falar da terceira idade agora. Olha, gente, nós temos falado muito aqui que o nosso país está envelhecendo, que é preciso, sim, que a gente tenha o cuidado de fazer com que os nossos idosos, eles possam viver a vida com diversão, aproveitando a vida. E nós não podemos deixar aqui de falar a respeito dos grupos da melhor idade, que continuam realizando um grande trabalho aqui no Amazonas. A gente que tem a oportunidade de conversar com colegas de outros estados, o Amazonas é um dos poucos estados do nosso país que tem esse trabalho tão efetivo, tão eficiente com as pessoas na terceira idade. Isso faz toda a diferença. E aí, aproveitando ainda o mês de maio, ainda estamos no mês de maio, o Parque Municipal do Idoso realizou uma grande festa homenageando as mães, trazendo também a terceira idade para essa festa, e aí aproveitando todo mundo para se divertir no Baile do Amor. Vamos até lá ver como é que foi? A Fundação Dr. Thomas realizou o baile Amor Maior. A programação foi no ginásio do Parque Municipal do Idoso, com temática oriental. Esta foi a 7ª edição do baile, que visou homenagear as mães residentes do programa de longa permanência da Fundação e frequentadores do Parque do Idoso. Esse ano a gente pensou em fazer uma coisa bem diferente, trazer uma realidade que os idosos não têm muito, assim, não conhecem, né? A cultura oriental, a gastronomia oriental. E nós tivemos também a apresentação de uma dança coreográfica feita pelas nossas idosas aqui do parque. A ideia foi fazer uma coisa diferente e, pelo visto, deu muito certo.
O baile, além da decoração oriental, teve comidas típicas, música e sorteios de brindes. O evento foi aberto ao público e permitiu aos idosos dividirem com seus familiares o lugar onde passam suas tardes e manhãs. A gente tem muito que aprender com os orientais. Por exemplo, o Amazonas tem uma relação muito estreita com os orientais. Foram os orientais que trouxeram para cá a juta e a malva. Se instalaram em Maués, se instalaram em Parintins, em Itacoatiara, e além da pujante indústria que nós temos no Distrito Industrial. E as nossas idosas se vestiram de geishas aqui para exercitar uma apresentação belíssima. Os nossos centros de referência da assistência social, os CRAs, têm um trabalho gigante com 175 grupos de convivência e envolvendo muitos dos nossos idosos. Oportunidades como estas só fortalecem a qualidade de vida daqueles que já passaram dos 60 anos. É uma alegria muito grande estar aqui nessa noite, representando a Prefeitura Municipal de Manaus, o prefeito Arthur Virgílio Neto, o vice-prefeito Marcos Rota. Nós estamos aqui na 7ª edição desse baile, Baile Amor Amor. O tema é realmente oriental. Nós já vimos um grupo de idosos aqui numa apresentação maravilhosa. As senhoras vestidas de geishas, né, representando essa cultura tão bonita que é a cultura oriental. E nós viemos aqui porque é política da Prefeitura a inclusão, trazer qualidade de vida para as pessoas da melhor idade, como nós chamamos. Portanto, nós estamos muito felizes, a festa está muito bonita, os grupos de idosos estão aqui, todo mundo se divertindo, todo mundo participando. Realmente é um motivo de muita alegria estarmos aqui nessa noite no Parque do Idoso. Olha, muito bom, parabéns, portanto, a essa iniciativa da Prefeitura, nesse baile bacana, não é, gente? Foi muito bom mesmo, Baile do Amor, o nome tem tudo a ver, né? Baile do Amor, da paz, é isso que a gente está precisando no nosso dia a dia mesmo. Então, parabéns, e a todos os grupos da terceira idade que foram lá prestigiar, como sempre, se divertir com toda a família, muito bacana mesmo. Olha, gente, deixa eu fazer uma utilidade pública nesse momento. Foram deixados aqui na produção do nosso programa os documentos de Robson Nunes Frois. Então, tem essa carteira de identidade, tem outros documentos. Então, por favor, se você conhece o Robson Nunes Frois, é só entrar em contato aqui com a nossa produção, o telefone está na tela da Band, ou então já avisar para o Robson passar aqui pela manhã na produção do Câmera 13 para receber os seus documentos, tá bom? E muito obrigada, portanto, a pessoa que encontrou os documentos e que teve esse ato de generosidade mesmo de trazer conosco aqui na Band para a gente poder fazer essa utilidade pública, tá bom? Muito obrigada. A gente vai fazer um intervalo comercial, daqui a pouco o Dr. Alfredo Brelas já está conosco aqui em nossos estúdios e vamos falar a respeito da infância e juventude. Hoje, no mundo, né, tão globalizado como nós vivemos, a gente ouve todos os dias aqui os pais falando, meu Deus, a gente tem dificuldades de orientar, de educar nossos filhos. E como é que nós podemos fazer isso? Nós temos hoje muitos jovens, muitas crianças que, infelizmente, não têm o acompanhamento direto dos seus pais. Sem falar de que nós temos 40% dos lares nesse país, e no Amazonas não é diferente, das mães que criam sozinhas os seus filhos. Elas são as provedoras da própria família. E aí, nesse momento que elas precisam ir ao mercado de trabalho para poder prover o sustento dos seus filhos, os filhos acabam realmente, em muitos casos, até não tendo a possibilidade de um acompanhamento mais de perto. Então, como lidar com essa situação do nosso dia a dia? Para tirar nossas dúvidas, já a gente conversa aqui com o Dr. Alfredo Brelas, que já está conosco em nossos estúdios e à inteira disposição. Só passar aí sua mensagem de texto que já ele responde para você, tá bom? A gente faz o intervalo e volta já com você. Já estamos de volta ao vivo na Band e recebendo o nosso querido parceiro de todas as segundas-feiras, Dr. Alfredo Brelas, para conversar conosco sobre um assunto
muito importante, gente, a criação dos nossos filhos. Doutor Alfredo, muito bem-vindo sempre aqui ao nosso programa. Obrigado, deputado, pelo convite. Já estou aqui dando entrevistas ao longo de 3 anos, né? Nunca imaginei que ficaria dando entrevista aqui depois da primeira vez. E para mim sempre é um prazer voltar. Agora, sempre tem a primeira vez, inclusive na vida dos nossos filhos, não é? Para os pais que acompanham o nosso programa. E a gente vai mostrar já uma pesquisa que foi feita pela Universidade de São Paulo, onde mostra justamente o problema ou os problemas comuns na infância e na juventude. Doutor Alfredo, antes da gente mostrar essa matéria e depois mostrar os números e quais são esses problemas mais comuns, como que tem que ser a relação dentro da visão da psicologia de pai, mãe com filhos? Sempre usar a verdade, conversar sobre todos os assuntos, na sua opinião? Eu sou do psicólogo que orienta os pais a darem resposta para os filhos, as respostas que eles precisarem, e sempre agirem com a verdade, né? Nós, pais, temos o dever de orientar e educar os nossos filhos, dar resposta para qualquer coisa. Então, mas existem muitos pais que, infelizmente, eles não querem ter esse trabalho, ou muitas vezes nem coragem têm de assumir esse papel, né? Então, nós orientamos os pais que façam isso, que sejam esses orientadores e que dê resposta aos filhos, independente da pergunta que o filho faça. Agora, doutor Alfredo, quem é filho hoje, amanhã se torna pai, ou quem é filha se torna mãe, e muitas vezes todos que passam pela juventude, que chegam à vida adulta e acabam constituindo famílias, filhos, filhas, começam a ter medo também, receio de que os filhos possam ser aquilo que um dia eles foram. Sim. Tem muito isso também. Muito. Não é? Muito. A curiosidade da juventude. Muitas vezes a gente não entende os pais, pai que cobra, mãe que está ali em cima, mas lá na frente, quando essa posição ela é alterada, você passa a ser o pai ou a mãe, você também começa a ter receios daquilo que seus filhos possam seguir, que caminho eles vão seguir. E muitas vezes você não quer que eles sigam os seus caminhos. Como é que trata com essa situação do nosso dia a dia? É verdade. Olha, nós pais precisamos ser exemplos dentro de casa, bons exemplos, para que os nossos filhos aprendam com o nosso comportamento, para que lá na frente, quando eles se tornarem pais, eles também sejam bons pais, né? Então tudo isso depende muito do meu contato com meu filho, da educação que eu dou para ele, né? Se eu sou um pai muito ausente na vida dos meus filhos, existe uma probabilidade enorme desse filho, um dia que se tornar pai, também ser muito ausente com os filhos dele. A gente vai ver agora, vai acompanhar justamente essa pesquisa que foi feita pela Universidade de São Paulo, apontando os problemas comuns na infância e na juventude. A gente vai falar um pouco sobre essa pesquisa e a gente vai respondendo tantas perguntas que estão chegando aqui, inclusive sobre gravidez precoce. Hoje a gente tem aí um número já alto de meninas que foram engravidadas, não é? Infelizmente foram engravidadas e aí precisam realmente, nem saíram da sua adolescência e hoje se tornaram mães. Então é um problema que nós enfrentamos no nosso país, um problema sério. Então como é que como é que pai e mãe acabam lidando com essa gravidez tão precoce dentro de casa? Mas vamos acompanhar números aí da USP. Vamos lá. Sempre seu filho vai se comportar como você deseja. E é normal ele sentir medos, ficar irritado ou ter problemas com um amiguinho na escola. 2, 3, deu pro lanche. Mas é importante estar atento para perceber
quando esses problemas do cotidiano se tornam algo mais grave e que necessita um acompanhamento profissional. Uma pesquisa publicada pelo Departamento de Neurologia, Psiquiatria e Psicologia Médica da Universidade de São Paulo mostra quais são as queixas comportamentais e emocionais mais frequentes dentro da psicologia infantil. O estudo engloba casos de crianças e adolescentes entre 2 a 17 anos que utilizaram o serviço público de saúde para receber atendimento psicológico. Confira hoje, aqui no Câmera 13, esses problemas mais comuns nessa faixa etária da vida. Brincadeira de criança, guarda ainda na lembrança, paz, amor e esperança. Vamos mostrar agora aqui na tela da Band quais são esses problemas mais comuns da infância e na juventude, apontados tanto pelo serviço de saúde, né, nos atendimentos que esses adolescentes, que a criança acabou sendo atendida ou os adolescentes atendidos. E aí resultaram justamente em números e novos estudos dentro da psicologia e da psiquiatria. Vamos lá, então, aqui, segundo a Universidade de São Paulo, dificuldade de aprendizagem totaliza 30,2% das queixas em relação aos filhos. Doutor Alfredo, por que, na opinião do senhor, que é do sistema da área da psicologia, essa questão da aprendizagem acabou estando no topo dessa pesquisa? Eu tenho a oportunidade de participar de um projeto numa escola pública aqui de Manaus, e eu atendo crianças lá, a faixa etária vai até 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade. E é o que eu mais recebo no consultório, lá dentro da escola, são crianças com dificuldades de aprendizado. Crianças com notas baixíssimas, crianças que não têm interesse algum de continuar dentro da sala de aula. E quando nós começamos a conversar com essas crianças, nós vamos perceber que aquele comportamento, daquela dificuldade de aprendizado, não é porque a criança é uma criança que não tem inteligência, né? Mas é uma criança que está sofrendo situações, muitas vezes, dentro de casa, que estão levando a esse comportamento de ter dificuldade no aprendizado. Um pai ausente, uma mãe que não participa da vida do filho, uma mãe muitas vezes bruta, ignorante, o pai também, que espanca a criança. Muitas vezes a criança não tem alimentação adequada dentro de casa, vai para a escola sem comer alguma coisa, vai pensando na comida da escola, tudo isso influencia muito. E ainda tem alguns adultos que, esse menino é muito burro. Sim. Que não sabe o mal que está causando àquela criança, Com né, certeza. doutor? Uma coisa que as pessoas precisam entender é que não existe ninguém burro. Existem pessoas com inteligências diferentes uma das outras. Com dificuldades também no aprendizado. Também, né? Mas não existe uma pessoa que não seja inteligente. Eu, por exemplo, nunca gostei de matemática, mas foi muito bom em outras disciplinas. Mas tinha outros colegas que eram muito bons em matemática. Então, cada um tem a sua inteligência, tem a sua área. Então, nós, como educadores, nós precisamos observar isso. Ver qual é a inteligência daquela criança para trabalhar mais em cima daquilo ali para que ela desenvolva mais. Doutor Alfredo, olha só esse ponto que a gente já traz aqui na tela da Band. Pela pesquisa, 32,6% do que foi, das crianças que foram entrevistadas, crianças que foram acompanhadas, esses dados apontam para o comportamento agressivo. Portanto, é o problema mais comum entre as crianças e os adolescentes. A minha esposa, ela é gestora numa escola pública de Manaus, e há poucos dias um garoto levou um canivete para a sala de aula, né? Então, infelizmente, é muito comum encontrar em bolsas de alunos canivete, faca, algum objeto que ele leva com o propósito de machucar o outro. Então, a agressividade, infelizmente, também é muito comum dentro da sala de aula. Muitas vezes os professores têm que apartar briga de crianças, não estou falando de adolescentes, mas de crianças de 5 anos, 6 anos de idade, uma agressividade muito, muito acentuada, e isso é muito preocupante. E nesse momento, qual é o papel dos pais, principalmente, depois da escola, mas principalmente dos pais, na relação com essa agressividade? Dentro desse projeto que nós fazemos parte, que é o Empinando a Cuca, né?
Nós trabalhamos muito a questão de querer os pais dentro da escola com os filhos, né? Na verdade, no acompanhamento psicológico. Quando chega uma criança até nós chamamos o pai e comunicamos a situação e pedimos que o pai ou a mãe também faça parte do tratamento. Nós não queremos os pais sendo um apoio apenas no tratamento, mas que o pai, a mãe, ele faça parte do tratamento, porque se a criança ela manifesta esse comportamento de agressividade, para mim é um sinal de que está acontecendo alguma coisa dentro da casa dela. Ela está aprendendo a ser agressiva dentro da casa, vendo o pai bater na mãe e etc. Agora, dentro da escola, doutor Alfredo, a gente percebe que através de desenhos, e a psicologia é muito importante para isso, o trabalho do pedagogo na escola, de fazer com que as crianças, ao desenharem, possam apontar aquilo que está acontecendo na sua vida. Isso é bacana para os pais também, né? Numa hora que possa, e sempre é importante poder ter essa hora com seus filhos. No desenho, você vai perceber o que a criança está passando na escola, pode estar passando dentro de casa. Esse é um trabalho importante que os pais precisam fazer. Essa é uma ferramenta que a psicologia ela utiliza, a questão do desenho no tratamento psicológico. Existem crianças que elas têm muita dificuldade de se comunicar verbalmente, de falar, de dizer o que está sentindo. Mas através do desenho ela vai demonstrar tudo isso. Então, geralmente, nós pedimos que a criança faça algum desenho da família dela, do pai dela, da mãe, né? Então, através daquele desenho, a criança ela vai mostrar o que está de fato acontecendo dentro da casa dela. Como, por exemplo, muitas vezes eu peço, faça um desenho da sua família. Às vezes ela coloca só a mãe, o irmão e ele. E o pai não está no desenho, embora o pai more junto, mas o pai não está no desenho, né? Então, isso mostra um distanciamento do pai para com aquela criança e a família dela. Muitas vezes coloca o pai e a mãe um do lado do outro, mas não com as mãos dadas, né? Então ele quer dizer com aquilo que os pais não estão se dando muito bem. Então tudo isso nós vamos aprendendo através Inclusive, dos doutor desenhos. Alfredo, na cartilha, logo no início da lei 11.340, a Lei Maria da Penha, o que mais chamou a atenção, inclusive ela foi para a capa, esse desenho para a capa das cartilhas desta lei, da nossa Lei Maria da Penha, foi justamente a imagem de um aluno, de uma criança, quando se reporta à família. E ali ao lado da mãe criou uma imagem de um monstro. Isso significava o quê? Que infelizmente ele acompanhava o pai batendo na mãe. Então era a imagem que ele tinha do pai, é lamentável. Então como que é importante sim a gente perceber o que acontece no coração, na mente e no coração dos nossos filhos, principalmente a dor que eles possam estar sofrendo. Vamos colocar mais um dado importante da pesquisa. A timidez, a introversão e as dificuldades de relacionamento estão entre os problemas mais comuns, segundo essa pesquisa. A gente vai fazer um intervalo comercial e na volta a gente vai tocar esse item da pesquisa, que é importante, a timidez, e justamente saber como que pai, mãe precisam relacionar com os filhos, descobrir num bom diálogo aquilo que já está acontecendo. Em que momento se fala do primeiro namorado, da primeira namorada? Em que momento os pais devem começar a ter essa conversa? Já a gente volta ao vivo na Band. Já estamos de volta e com essa conversa boa, né, gente? Falando da primeira infância, dessa pesquisa da Universidade de São Paulo, entendendo melhor as etapas da vida dos nossos filhos e filhas. Doutor Alfredo, timidez, a insegurança também está relacionada nos 3 pontos importantes e problemas comuns apontados pela pesquisa. Nós temos que observar, deputada, em primeiro lugar, quando chega uma pessoa tímida no consultório, procurar observar se aquela timidez é uma timidez que faz parte da vida dela, da personalidade dela mesmo, né? Porque existem pessoas tímidas, né? Nós não podemos exigir que todas as pessoas sejam ativas, extrovertidas, nesse sentido, porque vai ter a pessoa tímida mesmo, né? Então, observar isso. E também nós vamos ter a resposta através dessa observação, se faz parte da natureza da pessoa, ou se aquela timidez é uma timidez resultado
de uma situação de repreensão, uma situação de opressão que essa pessoa ela está vivendo dentro de casa, no trabalho ou qualquer outro ambiente. Agora, como que os pais podem lidar com a competição entre os irmãos? Porque existem casos onde há essa competição não boa, né, gente? Entre os próprios irmãos, isso passa a ser também mais um ato de violência vivido pelos irmãos dentro de casa. Como que lida com isso? A competição, ela sempre vai existir na vida do ser humano, em qualquer área da vida dela. A competição, tem uma competição que ela é saudável e a competição que é boa. O problema é quando a competição ela passa a causar um problema sério para a vida da pessoa que está competindo e da pessoa que está fazendo parte dessa competição. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Então, infelizmente, acontece muito isso dentro de casa, nessa competição de irmãos, né, de irmãs, isso é muito comum e, às vezes, torna-se algo não saudável. Então, os pais eles têm que estar atentos com relação a isso e fazer com que os filhos, todos eles, compreendam que a dedicação para esse é igual a esse, que o amor é do mesmo jeito, porque geralmente se um filho começar a observar que o pai está dando mais atenção para o outro, ele vai começar a criar Começa a disputa. Vai começar. E essa disputa pode ser prejudicial. Isso pode pra família, levar inclusive. Um grave problema lá na frente, na vida adulta dessa pessoa. Isso, inclusive, com a questão do ciúme, da inveja. Sim. É isso, doutor Alfredo. Doutor Alfredo, em que momento os pais começam a falar com os filhos adolescentes a respeito da menstruação, a respeito da paternidade, a respeito do primeiro namoro? Em que momento se fala? Porque muitos pais evitam ter essa conversa, mas pela internet os filhos têm toda a informação. Informação e educação são coisas diferentes, gente. São coisas bem diferentes. Então, como lida com essa situação? Olha, tem que ser muito antes, por exemplo, a menstruação, a menina tem que saber a respeito muito antes dela menstruar a primeira vez. Então, os pais, eles precisam conversar com os filhos sobre essa situação que aquela menina vai passar a vivenciar muito antes. Então, qual é o tempo? A partir de que momento? Eu digo sempre, a partir de sempre. Então, os pais, eles precisam conversar, criar coragem e falar com os filhos, com as filhas, sobre essas questões. Por exemplo, eu tenho uma colega, que ela é psicóloga, uma grande amiga, que ela disse que ela só foi saber o que era menstruação quando ela menstruou a primeira vez. Só que ela achou que ela tinha se machucado, porque estava saindo sangue, e ela ficou desesperada, e ela corria nas farmácias e comprava band-aid, tentando estancar o sangue com band-aid. E ela naquele desespero, e ela tinha mãe, vivia com a mãe dela. E foi quando a avó, percebeu que ela estava desesperada e suja de sangue, e ela não parava de sair da casa para ir na farmácia, comprava um band-aid, não dava certo, voltava e comprava outro. E talvez ela esteja assistindo nesse momento. E foi quando a avó perguntou: o que está acontecendo? Eu só acho que eu me machuquei. Eu disse: por quê? Porque eu estou sangrando. E ela estava colocando band-aid. Então, aí foi quando a avó foi conversar com ela. Então é importante, claro, essa orientação, essa conversa de pai para filho, com certeza, filha. Eu acho que essa conversa em casa faz muito bem para todos, não é, doutor Alfredo? Inclusive também começar a conversar sobre o primeiro namorado ou a primeira namorada. Eu acho que isso faz a diferença, porque muitas vezes os pais, pela proteção, pelo amor que têm os seus filhos, imagino que vão protegê-los para o resto da vida e vão mantê-los em casa guardados. Mas não, os filhos vão para o mundo e a gente precisa prepará-los para esse mundo também. Que tipo de conversa, em que momento hoje? Tudo hoje é muito precoce. Essa conversa também tem que ser precoce, doutor Alfredo? Deputada, eu sou psicólogo, mas eu também sou pai. Eu tenho 2 filhos, um já está com 25, mas eu tenho um filho agora que completou recentemente 11 anos. Eu converso todas essas coisas com os meus filhos, principalmente com o meu filho de 11 anos. Eu falo sobre namoro, eu falo sobre o sexo. Eu deixo o meu filho livre para me fazer as perguntas que ele me quiser fazer, e ele me faz todas as perguntas que ele me quiser fazer. Por exemplo, há poucos dias não, mas faz uns 2 anos ele me perguntou por onde saíam os bebês
da barriga das mulheres, né? Porque ele disse, eu não acredito nesse negócio de cegonha não, pai. Eu quero saber por onde saem os bebês. E aí, o que eu faço agora? Eu tenho que falar a verdade? Claro, vou falar a verdade. E foi explicar para ele as duas maneiras de como sair um bebê de dentro da barriga de uma mulher. E ele ficou assustado com aquilo, né? Ele disse, mas como é que um bebê sai pela vagina de uma mulher, um bebê tão grande? Né? Eu fui explicar a situação. Então tem que explicar, né? Tem que falar a verdade. Ok, olha gente, essa conversa tá boa, não tá? Com o doutor Alfredo, é aquilo que acontece em casa, na sua casa é assim também? Seus filhos têm a curiosidade, e em que momento essa curiosidade pode até prejudicar se a gente não tiver essa conversa boa, né? Uma conversa mesmo de família, falando daquilo que você vai viver no dia a dia. Acho também que falar é sempre melhor. Né? Porque os pais que não falam em casa, aparecem outros pais fora de casa e acabam certamente contaminando e prejudicando a formação dos seus filhos. A gente já volta para esse bate-papo, mas agora eu quero só acionar nesse momento a nossa equipe de reportagem. Hoje cedo a polícia mostrou o Lineker Araújo, de 25 anos. Ele foi... Lineker, ele acabou, é acusado, na verdade, de ter matado, agora no mês de abril, esse último mês de abril, o sargento da Polícia Militar, que estava lanchando com a namorada dele. Houve um problema, um assalto, e acabou, infelizmente, vitimando o sargento. E a gente mostra, nesse momento, a mãe do sargento, que esteve na delegacia quando o acusado de ter cometido esse crime foi apresentado. Olha só, até um momento muito emocionante que a gente traz aqui na tela da Band. Educação cristã. Se você tivesse tido uma pessoa, fosse uma pessoa cristã, você não estava agindo dessa forma. Tirar a vida de uma pessoa, do meu filho. Se você se arrependeu, eu peço que você se ajoelhe agora aí. Ajoelhe e peça perdão. Porque eu só acredito que você está arrependido se você se ajoelhar. Eu sou mãe, eu criei meus filhos, criei meus irmãos. Só pede uma posicionamento. Eu perdoo, porque... Qual era a sua intenção? Mas como que não foi um roubo, meu filho? Que você não roubou nada dele? Tinha a moto dele lá, tinha tudo dele lá e você não roubou. A dor, né, dessa mãe, meu Deus. E o Lineker Araújo, de 25 anos, ele tentou explicar para a mãe, como se tivesse uma explicação, tirar a vida de alguém, né? Ele disse, não, eu só ia roubar. E acabou que o sargento também estava ali, tentou reagir e houve toda essa situação. E, infelizmente, o sargento tinha 52 anos e era o Marcos Aurélio. Vou colocar a imagem aqui, a foto do sargento que nós temos. E esse momento aconteceu agora há pouco na delegacia, quando o acusado, na verdade, de ter cometido esse crime, ele mesmo já disse que cometeu, tentou se justificar, como se tivesse alguma justificativa você entrar para roubar alguém, para tirar algo que não lhe pertence, e o que é pior, ainda é pegar uma arma e tirar a vida de uma pessoa. Está aqui a imagem na tela da Band do sargento Marco Aurélio, de 52 anos, que estava naquele momento lanchando com a namorada. Olha, a gente vai continuar conversando aqui com o nosso querido doutor Alfredo Brelas. Temos muitas perguntas. Vamos colocar já no ar as perguntas que já chegaram para essa conversa com o doutor Alfredo. Estamos tirando dúvidas aqui sobre uma pesquisa, na verdade um resultado de uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo, onde colocam os problemas comuns na infância e na juventude. A Manuela de Adrianópolis faz a seguinte pergunta: por que minha filha, tão jovem, se sente tão deprimida, hein, doutor Alfredo? Olha, nós temos que ver, eu falava hoje com um rapaz, ele me perguntou sobre depressão. Depressão, estava explicando para ele o que é depressão e estava também explicando o que é o momento depressivo, né? O momento depressivo não significa que a pessoa ela está deprimida, ela tem a depressão. Ela tem um momento depressivo, passa 2, 3 dias, depois ela normaliza, né? Então, no caso dessa senhora que faz a pergunta a respeito da filha, por que a filha dela manifesta esse comportamento? Olha, o adolescente, geralmente, ele manifesta muito esse tipo de comportamento, né? Esse comportamento
depressivo, de ficar no seu canto, ficar dentro do seu quarto. Isso é muito característico do adolescente, né? Agora a gente tem que, no caso dela, da filha, tem que observar melhor para ver se é só questão dela estar vivenciando uma adolescência ou tem alguma outra coisa a mais. Olha, o Luan tinha feito a pergunta da insegurança, mas o doutor Alfredo até já foi falando aqui, a insegurança era um dos pontos da pesquisa apresentada pela USP. Doutor, me apego muito a determinadas pessoas e depois sofro com desilusões. Como posso ser ajudado? Olha, você lembra, na semana passada, nós falamos sobre a dependência emocional. Pessoas que são extremamente dependentes de uma outra pessoa, né? Então, eu quero dizer para essa moça, Ana Paula, que ela passe a se valorizar mais. Porque uma pessoa, se ela não se valoriza, ela vai se tornar dependente de alguém. Então, ela precisa se valorizar, se autovalorizar, se ver como uma pessoa capaz para que ela possa superar essa situação desses relacionamentos conturbados que ela passa a viver. Ok, a Paula da Glória. Paula, um beijo para você, obrigada pela sua participação. Doutor, sentir raiva das pessoas sem motivo aparente pode trazer quais problemas? Meu filho está agindo assim. A raiva é uma emoção. Todos nós temos essa emoção. O problema é quando está já entrando nesse quadro, quando a pessoa passa a manifestar um comportamento de raiva sem uma razão aparente, né? Então, se não houver um acompanhamento, no caso desse jovem, ele já precisa procurar um profissional para ter um acompanhamento terapêutico, para que ele consiga ter o controle sobre esta emoção, porque senão ele pode ter sérios problemas lá na frente, de violência e coisas mais graves do que isso. Doutor Alfredo, estamos terminando o programa, acho que menos de 30 segundos para o senhor me responder. Tem uma receita para lidar com tudo isso? Olha, não tem ninguém perfeito. Em algum momento nós vamos falhar, escorregar em alguma área, né? Mas nós precisamos aprender o que é o domínio próprio sobre todas essas questões, né? O doutor Augusto Cury, ele disse que dos primeiros 30 segundos de ira, de raiva, a gente faz as piores besteiras. Se você esperar os 30 segundos, passar os 30 segundos, você evita muita coisa. Então, quando vier uma raiva, alguma coisa parecida, espere um pouco antes de tentar reagir. Tenha esse domínio próprio, porque se você esperar um pouquinho, você vai fazer bem, você vai evitar muita confusão. Muito bem. Muito obrigada, meu querido. Gente, na próxima semana, a gente vai falar sobre os nossos nomes e a influência do nome no seu dia a dia. Como você se chama, hein? Você acha que o seu nome tem influência na sua vida, no seu comportamento? Na outra semana eu vou dizer, inclusive, o que significa Alfredo. O doutor Alfredo já me disse o que significa o nome dele. E o seu? Procure o significado do seu nome. Vai ser uma conversa muito boa. A gente vai falar aqui na próxima segunda, né, doutor Alfredo? Com certeza, até lá, estaremos então. Aqui. Muito bem. Obrigado. E só mandar um abraço para o Ministério Reviver, a igreja a qual pastorei. Estão ligados agora nesse momento. Eles são telespectadores assíduos do Câmara 13. Muito obrigada, muito obrigada, meu. Fica com Deus, gente. Uma excelente tarde. Amanhã a gente vai se ver aqui na Band. Vamos falar sobre andropausa e sobre a menopausa. Continuar o tema, inclusive, da semana passada, que minha irmã já começou aqui. E a gente vai mostrar as diferenças de uma coisa e de outra, na vida do homem e na vida da mulher. Tá bom? A gente se vê lá. Até amanhã, se Deus quiser.